Som. Aleluia, som. A gente está orando nessa noite, para estar dando início ao culto, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo e poderoso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Soberano Deus, eterno, glorioso Pai, te louvamos, Pai, bendizemos o teu santo e poderoso nome na noite deste dia, Senhor. Nós queremos, Pai, te render graças, Pai querido, pela nossa entrada aqui neste lugar, por cada vida, Pai, que há de entrar por essas portas nessa noite. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem tudo preparado para a noite desse dia, Senhor da glória. Ó Deus querido e Deus amado, entregamos, Pai, em tuas mãos este culto, Senhor. Entregamos em tuas mãos, Pai, cada coração, cada mente, cada vida, Pai, que entrará pelas portas da tua casa. Que o Senhor possa contemplar, que o Senhor na noite deste dia, Pai, venha trabalhar, Senhor da glória, na vida de cada um dos teus filhos, Pai querido. Que o Senhor venha, Pai, nesta noite trazer paz, Senhor, aquela alma, Pai, que está aflita, meu Senhor da glória. Que o Senhor na noite deste dia, ó Pai querido, venha trazer descanso, Pai querido. Que o Senhor, Pai, venha repreender toda ansiedade, Senhor da glória, toda inquietação, meu Pai querido, nesta noite, neste culto. Pai, que haja libertação, que haja restauração, que haja, Pai, transformação de vidas neste lugar, Senhor da glória. Que cada um dos teus filhos, Pai, que entrar pelas portas da casa do Senhor, possa ser contemplado, Pai, pelo teu Santo Espírito nesta noite. Que o Senhor, Pai, venha ter liberdade para trabalhar no nosso meio. Pai, toma esta campanha em tuas mãos, meu Senhor da glória. Que o Senhor, Pai, venha jogar por terra, Senhor, toda a cilada do adversário. Pai, que o inimigo, Senhor da glória das nossas almas, venha ser silenciado, Pai querido, através dessa campanha, Pai. Entra na peleja, meu Senhor. Guerreia, Deus, a favor da tua igreja. Que o Senhor possa, Pai amado, sondar cada, Pai amado, petição, Pai, cada coração, meu Senhor da glória, que entrou nesta campanha, Pai, com sinceridade, meu Senhor. Cada propósito, meu Senhor da glória, que tem sido entregue diante do teu altar. Que o Senhor venha responder com fogo. Que o Senhor venha conceder a vitória da tua igreja, meu Senhor da glória. Ó Pai querido e Deus amado, peleja a favor do teu povo. Tu és o guarda de Israel. Tu és o Deus, Pai, todo-poderoso, que nunca perde uma batalha. Senhor, entra na peleja, entra nas causas, Pai, dos teus filhos, meu Senhor da glória. Cada oração, Pai, que tem sido entregue diante do teu altar, que o Senhor possa, Pai amado, enviar resposta. Que o Senhor possa, Pai querido, enviar, Senhor da glória, providência, Pai. Se revela, Senhor, a tua igreja. Faz o teu querer e a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, Pai querido. Nos mostra o caminho. Abre a nossa visão espiritual, Pai querido, para que possamos enxergar, meu Senhor da glória, aquilo que o Senhor requer de nós, aonde nós temos faltado com o Senhor. Ó Pai querido e Deus amado, se porventura, Senhor, algum de nós, Pai amado, tem dado brecha para que o adversário, Pai, venha entrar, que o Senhor possa nos revelar através dessa campanha, para que possamos fechar as brechas, Pai, assim como Neemias, meu Senhor, estava ali edificando os muros, Senhor, da cidade, e fechou as brechas, meu Pai querido. Nos ensina, meu Senhor da glória, através dessa campanha, Pai querido, que possamos, Pai amado, estar trabalhando para o teu reino, meu Senhor, mas guerreando também com a espada na mão, meu Senhor da glória. Ó Deus querido e Deus amado, tome em tuas mãos a tua igreja, que nenhuma ferramenta preparada, que nenhuma arma forjada venha prevalecer
contra o teu povo, meu Senhor, contra os teus escolhidos, meu Senhor da glória. Que haja cura, que haja milagre, que haja libertação, que haja restauração, que haja renovo, meu Senhor da glória, sobre a tua igreja, Pai querido. E nós cremos na vitória, nós cremos, Pai, que testemunhos hão de ser contados aqui neste lugar, Pai amado, daquilo que o Senhor realizou através desta campanha. Entregamos, Pai, tudo e todos em tuas mãos. Toma este culto, Pai, toma o começo e meio e fim. Usa com a autoridade do teu Santo Espírito, Pai, a cada um dos teus filhos que vão ter oportunidade nesta noite. Palestra conosco através da tua palavra. Manifesta o teu poder neste lugar, a tua glória e a tua graça sobre nossas vidas, Pai querido. É isso, Pai, que nós te pedimos na noite deste dia e já te agradecemos, Pai, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. À noite deste dia, quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor. Louvor da harpa cristã. Peço que a igreja me ajude. (243) da harpa cristã. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina, vem dar por isto. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Com doçura se nos enlaces pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 476 da harpa cristã. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava:
Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer tu lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer, que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu, vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Glória a Deus, aleluia. Gostaria nesta noite de estar passando a direção para a nossa pastora Renata. Amém. Passando a direção para a nossa pastora Renata nesta noite. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Glória a Deus. Assim agradeço a oportunidade. Espalma, louva o Senhor. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, né, irmãos? Vamos estar nesta noite louvando o 15 na harpa cristã. Os irmãos que souberem, me ajudem. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu
para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Aleluia, né, irmãos? Nesta noite eu gostaria de estar dando oportunidade para a Uberanilda estar com a oportunidade nesta noite. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Estarei louvando. Peço que os irmãos que souber, louve comigo. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir.
Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, que nós possamos falar com o nosso Senhor a cada dia, que nós precisamos voltar ao primeiro amor, ao primeiro desejo de estar na presença dEle, que nós possamos a cada dia pedir a Deus: meu Deus, nos ajuda, me ensina, Pai, a Te buscar, a fazer o melhor para Ti, a me render na Tua presença, Pai, porque é disso que nós precisamos, voltar ao primeiro amor, voltar a fazer aquilo que o Senhor colocou um dia em nossas mãos, colocou um dia em nosso coração. Então, assim, que nós possamos tomar posse nessa noite. Volte ao primeiro amor. Amém? E assim eu agradeço minha rica oportunidade e as palmas. Louve o nome do Senhor nessa noite. Amém, né, irmãos? Que o Senhor continue abençoando a vida da obreira Nilda. Nesta noite também está com a oportunidade a obreira Lucirene, está com a oportunidade nesta noite. Amém. Motivo de muita alegria estarmos juntos nesse lugar, nessa casa de oração, onde nós podemos contemplar, né, a presença do nosso Deus, que já é poderosa nesse lugar. Que você possa estar sentindo, né, que o Senhor, Ele está aqui no nosso meio, que nós possamos estar de coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu vou estar entoando aqui um louvor. Peço aos irmãos que me ajudem. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Não importa o que você esteja passando nessa noite, apenas louve, adore ao único que é digno de receber o teu louvor e a tua adoração. Não deixe que a tristeza tome conta de você, mas entregue para o Senhor. Está doendo? Adore. Está sofrendo? Adore. Vamos adorar a Ele, que é o único digno de receber todo o louvor e toda a nossa adoração. Muito obrigada. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando a vida da obreira Lucirene. Nesta noite também está com a oportunidade da diaconisa Tamires. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Boa noite. Motivo de alegria estar aqui nesta noite. Está louvando ao Senhor com um hino. Os irmãos que souberem me ajudem. Tudo é perda se não tem a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei para onde ir.
Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, aleluias, não temos nada sem a presença dele. Podemos vagar ao mundo afora, mas aleluia, a presença do Senhor é que nos basta. Aleluia, o salmista Davi, aleluia, ele reconhecia que não podia viver sem a presença dele. Porque, aleluia, a presença do Senhor é que nos basta. Aleluia, podemos passar, podemos ter o que tiver, mas se não tivermos a presença do Senhor, nada mais nos importa, nada mais, aleluia, nos atrai. Aleluia, que nesta noite a presença do Senhor possa, aleluia, invadir nosso ser. Aleluia, assim como o salmista falou, aleluia, tá, aleluia, não retire de mim o teu espírito, que nesta noite o Espírito Santo possa nos invadir e fazer morada no nosso coração. Aleluias.
tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluia, não somos nada sem a presença dEle. E ao Senhor da oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando a vida da diaconisa Tamires. Nesta noite também está com a oportunidade a irmã Penha. Eu cumprimento a amada igreja com a santa gloriosa paz do Senhor. Motivo de alegria, né? Mais uma vez está na presença do Senhor, que é digno de toda honra e de todo louvor. Eu quero deixar aqui para a meditação da igreja em Provérbio 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos teus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, que o Senhor continue abençoando a vida da irmã Penha. Nesta noite eu gostaria também de estar chamando a obreira Nilda para poder estar apresentando os colaboradores desta noite. Amém. Estarei dizendo o nome dos cooperadores nessa noite. Aqueles que puder se colocar de pé para que a amada igreja possa conhecer você, amém? Está conosco a Pâmela, que é a sobrinha da irmã Camille. E também está conosco o irmão Luciano. Amém? Vocês possam se sentir-se à vontade. Amém? A nossa igreja, nosso ministério se encontra muito feliz com a sua presença nesse lugar. Amém? E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Amém. Sintam-se em casas nesta noite. Gostaria de pedir para que a amada igreja se colocasse de pé para podermos estarmos orando pela vida do nosso pastor presidente. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, nós como igreja, Senhor, te entregamos em Tuas mãos, Senhor, a vida do nosso pastor Elias de Oliveira, te pedindo, Jesus querido e amado, que o Senhor continue abençoando, dando força, dando graça, saúde, para que Teu servo possa cada dia mais, Senhor, estar fazendo a Tua vontade, o Teu querer. É que nós como igreja pedimos nesta noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. As palmas de louvo ao Senhor, agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, amém? Deus é bom, Deus é fiel e a fidelidade do Senhor Deus dura para todo sempre. Estamos, em meio a uma campanha maravilhosa na qual o Senhor tem palestrado conosco, em cada dia dessa campanha. Deus tem falado de uma maneira diferente e algo assim sobrenatural sobre as nossas vidas, Subimos o monte hoje pela manhã para estar orando, clamando pela campanha, pelos irmãos que estão na campanha, buscando ao Senhor, em busca de um milagre, de uma vitória, da bênção do Senhor sobre a sua vida, Então, nós nos alegramos pela oportunidade de estar na casa do Senhor e na presença do Senhor. Então, que você esteja com o teu coração aberto, para ouvir a palavra e receber a palavra de Deus, porque é só essa palavra que pode mudar a minha e a tua vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmo 125. Salmo 125. Louvamos e exaltamos ao nome do Senhor por esta maravilhosa oportunidade. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, que fez o céu e a terra. Tudo que existe é por causa dele, Ele é o Criador. Mas um pouquinho antes de eu fazer essa leitura, você já abriu aí, fica aí que é aí que nós vamos trazer a palavra. Aleluia. Eu quero ler aqui o versículo
16 e 17 de Isaías 54, que é o tema da campanha. Depois eu vou estar lendo com os irmãos aí o texto da palavra nessa noite. Vede, eis que fui eu que criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama, e forja cada arma para o seu próprio fim. E fui eu quem criou o exterminador para gerar o caos. Nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Tal será a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço em nome deles, o oráculo do Todo-Poderoso. Aleluia. Agora o texto que nós vamos ler em Salmo 125 diz assim: todos aqueles que depositam absolutamente a fé no Eterno são inabaláveis como o monte Sião. Assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra concedida aos justos. Se assim fosse, até mesmo os justos se entregariam à prática da impiedade. Se a misericórdia do Senhor ser misericordioso, Senhor, com os bons, com todas as pessoas de coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos inescrupulosos, que o Senhor os expulse da sua presença, juntamente com todos os ímpios, e que haja paz sobre Israel. Amém? Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Aleluia. Estamos dentro dessa campanha porque o Senhor Deus tem palestrado conosco, tem falado conosco. A nossa vida, muitas das vezes nós vivemos, né, na inocência, né, como aqueles que vivem sem proteção, e a Bíblia fala que nós precisamos ter prudência. A Bíblia diz ser prudente como a serpente, simples como a pomba. Ele está dizendo, sabe o que? Ele está dizendo assim: olha, inocência e simplicidade é uma coisa, aleluia, mas temos que ter também prudência. O porquê isso, irmãos? Porque vivemos num mundo de maldade, um mundo maligno. A Bíblia diz que o adversário das nossas almas, ele vem senão a roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O que seria de mim, o que seria de nós, se não fosse Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo? Jesus vem, aleluia, e traz a salvação. Jesus vem e traz a libertação para aquele que crer nele. E nós vemos nesse texto bíblico que o Senhor está falando sobre a proteção de Deus sobre o seu povo. O Senhor, ele protege aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, aqueles que depositam a sua confiança nele. Muitas vezes em nossas vidas, por causa dos processos que passamos, por causa do meio que vivemos, aprendemos a sobreviver. E o problema da sobrevivência é que você não vive, é que é só um dia após o outro, e você não olha para si, não tem alegria, não tem felicidade e não tem paz. Quem está sobrevivendo está disputando, aleluia, para poder passar mais um dia, esperando vir o outro dia. E então quem sobrevive não tem uma vida plena.
E nós começamos a entender que o Senhor Deus está falando para o seu povo: é importante confiar no Senhor, depositar a confiança nele, e não em nossa própria força, e não em nossos próprios braços. Aleluia. Quando nós confiamos em nós mesmos, aleluia, entramos pelo caminho do sofrimento. Por quê? Porque tomamos atitudes erradas, tomamos, aleluia, direções erradas, fazemos coisas que pensamos que vai solucionar, mas o problema só aumenta. Por quê? Porque a confiança não está em Deus. Nós tomamos as atitudes, fazemos as coisas de acordo com a nossa emoção, de acordo com a nossa mente, e trazemos prejuízo para as nossas vidas. Então, neste Salmo, o 125, ele diz: todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno ou no Senhor são inabaláveis como o monte Sião. Inabalável quer dizer, sabe o quê? Ainda que você sofra os ataques do adversário, você vai permanecer inabalável, você vai permanecer firme, você vai permanecer de pé. O que acontece é que quando nós não depositamos a nossa confiança no Senhor, quando o vento vem, quando a tribulação vem, quando a fúria do vento vem, das águas vem, a primeira coisa que nós fazemos é perguntar: onde está Deus? A primeira coisa que fazemos é dizer: mas eu não sei o que está acontecendo, o porquê que Deus está permitindo isso. Por quê? Porque a nossa confiança não está em Deus. Tomamos o nosso partido, as nossas atitudes que geram para nós o prejuízo, que gera para nós sofrimento, e depois ainda dizemos: por que Deus não está vendo o que eu estou passando? Por que Deus não está vendo o que eu estou sentindo? Aleluia. E na realidade, o Senhor está dizendo assim para mim e para você: confie mais em mim. Aleluia. Não seja mais alguém que toma, aleluia, atitudes precipitadas. Pare de tomar frente de Deus. Na minha vida e na tua vida, o que precisamos entender é que é Deus que cuida de nós, é Deus que nos protege, é Deus é quem nos guarda, é Deus é que está, aleluia, à nossa volta, nos protegendo. Aí no versículo 2 ele diz: como um colar de montanhas que cercam Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo. Ele está dizendo assim como as montanhas que cercam Jerusalém são como muralhas que protegem a cidade, assim é Deus protegendo o seu povo. Aleluia. E ele está dizendo: precisamos confiar no Senhor, precisamos depositar nossa confiança nele, para que ele seja a nossa proteção. Hoje pela manhã estávamos no monte orando, e Deus nos deu uma palavra forte, uma palavra profética. Está inserido também nesse texto, está inserido também nessa campanha, porque diz a palavra do Senhor que certa feita o povo de Israel estava sendo atacado pelo adversário, pelos seus inimigos. Eles planejavam, eles calculavam como ia fazer para atacar o povo de Deus, mas a Bíblia fala que havia um profeta, e o nome desse profeta era Eliseu. O profeta Eliseu, a Bíblia diz que o profeta Eliseu, aleluia, o Senhor revelava para ele o que ia acontecer, e revelava até por que caminho que o exército inimigo viria contra Israel. E a Bíblia diz que Eliseu ia até o rei e avisava: não vai por este caminho, não faça isso. Por quê? Porque o teu adversário está preparando cilada contra a tua vida. E é duas coisas que eu enxergo e consigo entender. Aleluia. Deus está falando com o profeta para orientar, para quê? Para que o prejuízo não aconteça. E ele chega e fala para o rei: não vai. Aleluia. E o rei decide não ir. E a Bíblia fala que aquele exército que tinha planejado, que tinha preparado a armadilha para pegar Israel, ficavam, aleluia, aleluia, em pânico, porque não sabia como que Israel recebia as informações. A Bíblia diz que passado o tempo, aquele rei, ele começa agora a indagar os seus súditos e perguntar: como pode o rei de Israel, aleluia, como pode, aleluia, eles saberem
o local e o momento que nós preparamos a cilada para fazê-los cair. E a Bíblia diz que alguém, aleluia, se levanta e diz assim para esse rei: tem um homem lá chamado Eliseu, um profeta, e ele, enquanto ele está na sua cama, deitado, Deus revela para ele aquilo que você planeja. Aí ele vai até o rei e avisa o rei, para que o rei não seja pego de surpresa, o rei de Israel. E sabe o que esse rei faz? Ele decide ir com todo o seu exército até Eliseu. E a Bíblia fala que ele vai em direção à tenda ou à casa de Eliseu. E diz a palavra do Senhor que quando ele chega, aleluia, nas montanhas, e a casa de Eliseu, a tenda de Eliseu estava abaixo, a Bíblia fala que o servo de Eliseu, ele sai ao lado de fora, e quando ele olha aquele monte de carruagem, aleluia, de soldados com espadas e vindo, descendo em direção à casa do profeta, ele corre para dentro desesperado, e ele fala para Eliseu: Eliseu, vamos fugir. Eliseu, a coisa está séria, o que está acontecendo? Aleluia, tem um exército enorme que está cercando a tua casa, Eliseu. Aleluia, o rei está vindo, aleluia, com os seus exércitos. E eu fico imaginando o profeta Eliseu, que era aquele que confia no Senhor, que entendia esse versículo, dando um sorriso e dizendo para aquele moço: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Aleluia, a Bíblia fala que Eliseu agora diz para aquele moço: obreira Lucirene, volta lá e olha e vê agora o que você pode enxergar. E quando ele volta, que ele olha, ele vê nas montanhas carruagens de fogo, aleluia, os anjos do Senhor com as suas espadas flamejantes descendo para batalha e para guerra. E ele fica feliz, ele volta, aleluia, para contar notícia para Eliseu. Sabe o que eu passo a entender? Aleluia, que a nossa batalha, a batalha que nós temos é muito grande, é espiritual. O adversário está tentando nos cercar, e nós, olhando com os nossos olhos naturais, ficamos desesperados. Por quê? Porque não depositamos a nossa confiança no Senhor. E talvez você pergunte: como isso acontece, pastor? E eu vou dizer para você como isso acontece. Quando você começa a olhar à sua volta, quando você começa a ver tudo aquilo, aleluia, que o Senhor te deu escapando pelas tuas mãos, quando você vê os ataques do adversário, quando você vê o ódio no olho ou no olhar do adversário, quando você está caminhando, quando você está andando e se sente, aleluia, afrontado, o Senhor está vendo também. Mas o problema é que ficamos em pânico, ficamos com medo. Por quê? Porque olhamos para a aparência do adversário, olhamos para, aleluia, o poder bélico do adversário. Mas o Senhor está dizendo para o seu povo: aleluia, se tu confia em mim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não será atingido. Você vai olhar e vai ver a recompensa de quem? Dos ímpios. E nós entendemos aqui que o Senhor está dizendo: assim são aqueles que confiam no Senhor, eles serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, está firme. E eu quero te perguntar nessa noite, se as coisas que têm acontecido na tua vida têm te abalado. Eu quero te perguntar nessa noite, se as coisas que têm acontecido na tua vida têm abalado a tua confiança em Deus. Porque eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão: o crente, aquele que serve ao Senhor, aleluia, ele tem que ser aquele crente chato. Se for aquele crente Nescau, meu irmão, não consegue chegar a lugar nenhum. Tem que ser aquele crente alimentado com mocotó. Isso quer dizer, sabe o que? Aquele crente que tem, aleluia, força, aquele crente que confia, aquele crente que não duvida, aquele crente que, ainda que as coisas estejam se levantando, ainda que o mar esteja agitado, ainda que o vento esteja soprando contrário, você permanece inabalável, você permanece firme. Você sabe que tem afronta, você sabe que tem levante, você sabe que tem perseguição, mas tu sabe que o Deus que tu serve é maior do que tudo isso. Tem algum crente nessa noite aqui que crê que o teu Deus é maior do que a tua
luta, que o teu Deus é maior do que a tua afronta. Então levanta a tua mão e glorifique o nome do Senhor, e fala assim: Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Toda a afronta do adversário vai cair por terra, toda palavra dita contra mim, toda palavra de maldição vai cair por terra. Quem preparou a armadilha para eu cair, aleluia, vai ficar envergonhado, porque vai me ver correndo, saltando e glorificando o nome do Senhor. Quem nessa noite pode crer e tomar posse dessa palavra, porque a mensagem é só para quem crê. A mensagem é para quem crê. A Bíblia fala que algumas vezes algumas pessoas se aproximavam de Cristo e queriam alguma coisa, e Jesus perguntava: tu crê? Se tu creres, verás a glória de Deus. Então eu preciso acreditar. Por isso nesse texto diz, no primeiro versículo: todos aqueles que depositam a sua confiança no Senhor são inabaláveis como o monte Sião. Os que confiam no Senhor, aleluia, é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você imagina que o monte Sião está lá, vem o vento e ele está lá, vem a tempestade e ele está lá, aleluia. O vento sopra sobre o monte Sião, mas ele permanece lá. O vento combate contra ele, mas ele permanece lá, firme. Olha para o teu irmão e diga assim: que a tua estrutura, mas faz uma cara de profeta e fala que a tua estrutura esteja na palavra, esteja no Senhor. E eu tenho para te dizer, meu irmão e minha irmã, que quando esse vento vier, quando essa provação vier, quando esse vento e essa provação vier, você vai resistir. Você vai resistir. Por isso que a Bíblia fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao... Sujeitar a Deus é estar depositando a sua confiança nele e obedecendo-o, obedecendo a sua palavra. Resistir ao diabo é: se a tua vontade, Satanás, é que eu pare, eu vou caminhar. Se a tua vontade é que eu pare de adorar, eu vou abrir a minha boca e vou adorar mais ainda o meu Senhor. Se a tua vontade é me ver murcho igual uma flor, aleluia, tirada do caule da planta, você vai ver florescer, porque eu estou, aleluia, preso ao Senhor Jesus. É Ele que me sustenta, e é Ele que me... Porque nós temos um adversário, mas o problema é que vivemos no mundo como se não tivéssemos um adversário. Temos um adversário, mas vivemos no mundo como se não tivéssemos. Não sei se você assistiu, se você assistiu isso na sua infância, mas tinha um desenho chamado Mundo Fantástico de Bob. A pessoa fica só imaginando um mundo que não existe, um mundo imaginário. Mas nós não vivemos num mundo imaginário. Nós vivemos, aleluia, no mundo físico, e tudo que acontece na tua vida tem uma provocação, e essa provocação vem do mundo espiritual. Porque note uma coisa: se existe uma guerra, se aquele rei juntou todo o seu exército para ir contra o homem de Deus que estava na sua tenda, preste atenção nisso comigo. Por que quando ele ora e fala para o servo dele: vai lá dar uma olhada, vê agora, e quando ele olha ele vê carros de fogo, carruagem de fogo? Então, olhando pelos olhos naturais, como pode o espiritual combater contra o que é carnal, o que é físico? Na realidade, quando o Senhor manda os seus exércitos naquele lugar, foi para agir com intervenção no mundo espiritual e paralisar os ataques que aconteciam no mundo físico. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que tudo é coincidência. Isso é assim mesmo. Quando alguém se levanta contra a tua vida, você acha que o problema é a pessoa. Aí o apóstolo Paulo nos ensina dizendo: porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o quê?
principados e potestades, hostes, dominadores, que haja onde? Nas regiões celestiais. Então a minha luta não é contra o ser humano, mas contra aquele que influencia o ser humano, contra aquele, aleluia, que muda o coração e a mente do ser humano, que maquina, que faz com que o homem maquine o mal, aleluia, e se volte, aleluia, para nos atingir ou para nos atacar. É por isso que muitas vezes nós não entendemos, quando olhamos para alguém, aleluia, e vemos a mudança de uma hora para outra, e você fala, como é que pode essa pessoa mudar desse jeito? Como é que a cabeça dessa pessoa mudou assim? E você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? E você fica procurando achar qual é o problema. Mas nós entendemos que no mundo espiritual existe uma coisa chamada dardos inflamados do diabo. Aleluia, o dardo inflamado não mata. Primeiro ele entra no coração e começa a causar o problema da inflamação. O corpo está morrendo aos poucos, e nós precisamos, aleluia, é de Deus, é da palavra, é de buscar o Senhor, é de estar na presença do Senhor, porque ninguém vence sozinho, ninguém vence isolado, ninguém vence dentro da tenda, ninguém vence dentro da caverna. Foi o que Deus falou para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Aleluia, foi o que o Senhor, aleluia, palestrou e mostrou para o seu povo sobre a atitude, aleluia, do sobrinho de Abraão, que vai para dentro da tenda, e dentro da tenda ele provoca um grande problema contra a sua própria vida. E nós começamos a entender, meu irmão e minha irmã, que o Senhor nos chama, aleluia, para fora. O Senhor nos chama, aleluia, para nos levantarmos, aleluia, com autoridade contra o adversário. Se as coisas estão acontecendo, aleluia, na tua casa, está fora do lugar, chegou a hora de você colocar tudo em ordem. A Bíblia diz que a primeira coisa que Elias fez, quando ele, aleluia, foi confrontar Jezabel, aleluia, os profetas de Baal, a primeira coisa que ele fez foi organizar o altar. Ele começou a organizar as pedras, ele começou a organizar o altar, ele começou a preparar o sacrifício para depois clamar ao Senhor. Aleluia, se o adversário tem entrado no teu altar familiar, que é a tua casa, é a tua família, comece a organizar a tua casa, comece a olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não quero mais viver dessa maneira. Entra na guerra, na batalha, muda a estratégia. Se você fala, fecha a boca, aleluia. Se você tomava atitude sem pensar, comece antes de tomar atitude a orar, comece a pedir ao Senhor direção. Você vai ver, sabe o que? Que Satanás vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser exaltado na tua vida. Você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado através de ti. Você pode crer nessa palavra? Então comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque eu estou liberando palavras proféticas sob revelação. Aleluia. Mas a minha vida e a tua vida, ela sempre vai ser decidida, sabe pelo quê? Pelas escolhas e pelas atitudes que você vai tomar. Toda escolha e toda atitude que você toma baseado na emoção vai te gerar um problema físico. A emoção é só um sentimento, que se você guardar esse sentimento, levar ele para o joelho e falar: Deus está nas tuas mãos, a coisa muda. Mas quando você toma e traz para o mundo físico, vai gerar para você uma consequência, vai gerar um problema, vai gerar uma dor. Talvez lá no teu trabalho, lá onde você está trabalhando, no teu emprego, você estava bem, estava tudo tranquilo, estava dando tudo certo, e alguém começou a se levantar, e alguém começou a causar problema, e alguém começou a entrar no caminho, aleluia, para tirar a tua paz, tirar a tua alegria. E talvez você diga assim: mas eu não estou entendendo, porque estava tudo bem. Eu vou falar uma coisa para você: o adversário está influenciando, o adversário está entrando para quê? Para tirar a tua paz, para
tirar a tua alegria, para tirar a tua confiança em Deus. E aí é hora de você se levantar, aí é hora de você dizer assim: Senhor, eu não aceito essa afronta do adversário calado, eu vou levar para o joelho, eu vou começar a orar, eu vou começar a clamar. E aí, meu irmão, existe uma coisa que não tem como, aleluia, o Senhor desprezar, é quando o teu coração está quebrantado. O coração quebrantado, o coração contrito, diz a palavra do Senhor, que não desprezará o Senhor. O coração quebrantado e contrito. Então a primeira coisa que acontece quando teu coração está quebrantado e está contrito, entenda uma coisa: o coração quebrantado e contrito não é tristeza não. Ah, eu estou com o meu coração está triste, eu estou angustiado. Não, isso não é coração quebrantado e contrito. O coração quebrantado e contrito é quando você coloca toda a tua confiança em Deus e você olha para você e fala assim: Senhor, eu não quero mais agir com as minhas mãos, eu não quero mais agir mais da minha maneira, mas eu quero que o Senhor tome a direção na minha vida. O coração quebrantado e contrito faz, sabe o que? Aleluia, eu vou aqui fazer uma comparação. Faz Deus se levantar do trono, olhar para a terra, dar ordem aos anjos dele para guerrear ao teu favor, para causar mudança na tua história. O coração quebrantado e contrito. Eu me lembro o dia que eu entrei, aleluia, dentro de uma igreja, estava afastado do caminho do Senhor, aleluia, mas eu estava com o coração quebrantado e contrito. Por quê? Porque eu já não aguentava mais viver a vida que eu estava vivendo. Eu já tinha tentado, aleluia, de tudo, aleluia, mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria e eu não tinha felicidade. Aí um dia eu entrei, aleluia, dentro da igreja, fui no cantinho do altar, não tinha culto naquele dia, pedi para que abrissem. Fui no cantinho, irmã Priscila, e falei para Deus assim: Senhor, eu não aguento mais. Fala, eu falei desse jeito para Deus. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu falei para Deus: Senhor, a partir de hoje eu estou entregando na tua mão a dor que eu sinto. Aleluia, eu estou entregando nas tuas mãos aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso resolver. Aleluia, e desde aquele dia o Senhor começou a movimentar no mundo espiritual e mudou a minha história e a minha vida. Mas também eu passei a dar mais ouvido para a voz do Senhor, eu passei a dar mais ouvido à palavra do Senhor, eu passei a dar mais ouvido aos conselhos de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Conselho existe muitos, mas o de Deus, aleluia, não são muitos, é único e que muda a situação. Mas muitas vezes o conselho de Deus confronta o nosso orgulho, muitas das vezes o conselho de Deus confronta o nosso eu. Muitas vezes o conselho de Deus faz a gente ficar agitado, porque ninguém quer perder a razão. Mas Deus está falando assim: é hora de entender que quem age sou eu, quem faz sou eu, quem responde sou eu, e quem dá vitória sou eu. Cadê a igreja que crê nessa palavra profética que foi liberada? Levanta a tua mão para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã: eu não sou animador de público, eu estou aqui lançando palavras liberadas da graça do trono de Deus para a tua vida. Eu não tenho interesse em emocionalismo, eu não quero mexer com a emoção de ninguém. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a tua história ela vai mudar em nome de Jesus, mas depende de você se posicionar. Porque não adianta eu querer que Deus se levante para guerrear ao meu favor se eu não me posiciono. Não tem como se eu não me posicionar. Como é que Deus vai operar na minha vida se eu não me posiciono? Não tem como eu esperar que Deus vai fazer alguma coisa se eu não faço também a minha parte. Aleluia. Quem tem sede tem que ir atrás de quê? De água. Deixa. Quem tem fome tem que fazer o quê? Ir atrás de comida, de alimento. Mas se você não se posicionar e não for buscar o que tu precisa, você vai se definhando.
E o problema é que você vê o mundo continuando, você vê a vida passando, e você olha para a tua vida e parece que não sai do lugar, porque falta posicionamento. Olha, a Bíblia diz que havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue. O que é um fluxo? Fluxo é aquilo que está jorrando, só naquela direção. E aquela mulher, ela sofria há 12 anos com o fluxo de sangue. E ela vai a médico, ela gasta tudo que ela tinha, era uma mulher que tinha uma condição muito boa. Mas antes dela buscar Jesus, ela procurou outros meios. Mas chegou um momento que ela se posicionou. Ela falou: já tentei de tudo quanto é jeito, não tem solução, não tem jeito. Mas ela ouve dizer que Jesus passaria por ali. E ela decide ir até Jesus. Ele é a fonte. Você precisa buscar Jesus, porque é Ele que é a água, que é a fonte que mata a sede. É Ele que é o pão que alimenta. Aleluia. Então aquela mulher, ela decide ir até Jesus. E a Bíblia fala que havia uma multidão que estava à volta de Jesus, mas a Bíblia diz que ela se esforça para chegar até Jesus. E a Bíblia fala que ela vai por trás. Ela pensa assim: pera, tem uma multidão diante dele, está todo mundo querendo que ele os veja, mas eu só quero ficar curada. E ela se esforça, ela vai por trás, e ela toca na orla das vestes de Jesus. A parte mais baixa, isso simboliza, sabe o que? Humilhação. Ela se humilha para receber. E a Bíblia fala que quando ela toca, ela sentiu que o sangue estancou, parou de correr. E quando o sangue para de correr, ela entende que o milagre acontece. E quando ela se levanta para sair, Jesus fala: alguém me tocou. E aí um dos discípulos fala: mestre, como é que o senhor diz que alguém te tocou se tem uma multidão que te aperta? E quando se fala de apertar, fala em quê? Todo mundo esbarrando, tocando nele, querendo, né? Aí ele: não, foi diferente, porque de mim saiu virtude. Isso quer dizer, sabe o quê? Poder. Saiu poder de mim quando essa pessoa me tocou. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Quem me tocou? E aquela mulher trêmula, a Bíblia diz que aquela mulher tremendo, ela pega e levanta a sua mão, e ela testemunha dizendo: havia 12 anos que eu tinha um fluxo de sangue, e eu gastei tudo que eu tinha. Imagina a multidão agora ouvindo alguém que não queria nem ser vista. E agora ela está dizendo: quando eu toquei na orla das vestes do Senhor, eu fiquei curado. Eu senti no meu corpo que o sangue parou de... Sabe quem estava perto daquela mulher? Um dos príncipes da sinagoga. A Bíblia fala que Jairo estava ali, e a filha dele tinha 12 anos, estava em casa e a ponto de morrer. Você não entende o que está acontecendo? Deixa eu falar uma coisa para você. O que você passa vai gerar um testemunho para que alguém se salve através também da tua vida. E às vezes a gente não entende, a gente não quer passar os processos, a gente não quer. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa: os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como o monte Sião que não se abala, mas ele permanece para sempre. Deixa eu falar uma coisa para você: vai vir luta? Vai, mas você vai sobreviver. Vai vir tempestade? Vai, mas você vai sobreviver. O ataque do adversário vai vir? Vai, mas você vai continuar de pé, e ele vai ficar envergonhado, aleluia, porque é o Senhor que te sustenta. Mas se nós confiarmos em nossa própria força, se nós estivermos confiando em nosso próprio intelecto, entendimento,
Eu vou fazer isso. Já que está acontecendo isso, eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso, é mesmo? E Deus está do céu olhando e falando assim: tu quer guerrear, ao invés de deixar eu entrar na guerra por você? É você que quer guerrear mesmo na carne, no osso? Com teus próprios braços você perde. Com suas próprias mãos você perde. A Bíblia fala que certa feita o povo de Israel estava numa situação difícil. O povo de Judá. Porque Amon e Moabe se reúnem para ir contra Judá. E a Bíblia fala que Josafá era o rei em Judá. E a Bíblia fala que a coisa fica séria, porque se tornou um grande exército para vir contra Judá, que era um povo pequeno e frágil. E a Bíblia fala que eles apregou um jejum, porque o Senhor levanta um profeta e fala: jejue, coloca o povo 3 dias jejuando, crianças, mulheres, todo mundo jejuando. A Bíblia fala que o povo entrou num jejum, meu irmão, até os animais ficaram em jejum. E a Bíblia diz, sabe o que? Que Deus levanta um profeta no meio deles, Diácono César. E aquele profeta que Deus levantou, ele abriu a boca no meio daquele povo e disse assim: ficai em pé e vede o livramento que o Senhor Deus hoje vos dará. Nessa peleja não tereis que pelejar. Eu, o Senhor, pelejarei por vós. Mas primeiro eles tiveram que fazer o quê? Se posicionar, fazer a vontade do Senhor. E muitas das vezes em nossas vidas nós fazemos mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. E isso só nos traz prejuízo e sofrimento. E o que eu estou entendendo nessa palavra aqui é que o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bom, aleluia, para aqueles que têm um coração íntegro e sincero. Nesse mesmo capítulo está dizendo que o Senhor é misericordioso e bom para aqueles que têm um coração íntegro e sincero. E aí entro numa segunda parte dessa mensagem, que é, sabe o que? A coisa mais difícil no tempo atual é você ter um coração íntegro ou limpo e sincero. No Salmo 24 diz assim: quem entrará no monte santo do Senhor? É uma pergunta, e vem a resposta depois: aquele que é limpo de mão, puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade. Que a vaidade quer dizer mentira, seguindo os impulsos da carne, da vida. E aí o que eu posso entender nesse versículo aqui é que o Senhor tem Ele é misericordioso e é bom para com as pessoas de coração íntegro. E aí você tem um coração puro, é difícil, porque nós vivemos em meio a um mundo tenebroso e cada dia a coisa fica pior. O amor é correspondido com ódio. A benevolência ou a bondade é correspondida com traição. A verdade é correspondida com mentira. E aí quando você quer ficar do lado, aleluia, da palavra, você tem uma luta bem maior. Porque nós vivemos num mundo na qual o maligno, o príncipe deste século, cegou o entendimento de muitos, para eles não resplandecer neles a luz do evangelho. E está tudo bem, você está bem com Deus, você está bem consigo mesmo, você está orando, você está buscando, você está lendo a palavra, e daqui a pouco vem alguém e pisa no teu pé, e daqui a pouco vem alguém e fala meia dúzia de coisas que vai mexer com a tua emoção, aleluia, e vem alguém e você fica assim: meu Deus, e como é que eu vou manter meu coração puro, aleluia, se diariamente eu sou atacado. Mas aí diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Então eu preciso confiar no Senhor, que o adversário com as suas palavras de maldição não vai prevalecer contra a tua vida, que o adversário preparando a sua ferramenta para te atacar não vai prevalecer contra a tua vida, porque é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. Mantenha o teu coração limpo.
Todas as vezes que eu vou me ajoelhar, que eu vou orar, que eu vou consagrar a minha vida, eu faço questão de lembrar de todos que me feriram. Todos. E sabe como eu faço, missionário André? Eu falo para ele assim: Senhor, eu perdoo fulano, Bertano, Ciclano, eu perdoo. Senhor, eu já falei para o Senhor que perdoo, mas eu quero perdoar de novo. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Sabe por quê? Meu irmão, não tem remédio melhor do que o perdão. Que quando você fica guardando coisa dentro de você, aleluia, você sofre. É como você estivesse gangrenando. Perdoe. Mas vamos fazer de novo. O problema é de quem vai fazer, não é meu. Eu quero perdoar. Aleluia. Porque quem te faz o mal precisa ter um encontro com Jesus. Mas se você encontrou Jesus, você precisa encontrar também a paz. Então, se você encontrou Jesus e não tem paz, tem alguma coisa errada. Libere o perdão. Mas estão falando perdoe, mas estão dizendo perdoe, mas se levantaram, perdoe de novo. Não permita que o sentimento de vingança ou vingativo tome o teu coração, porque é como gangrena, é como você tivesse, aleluia, entregando a tua vida na mão do teu adversário. Isso é chamado dardo inflamado. O inimigo te acertou e você está curtindo aquela inflamação daquele dardo na tua vida. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Hoje o sangue de Jesus Cristo, aleluia, está sobre a tua vida para te purificar de todo o pecado. Se porventura você errou com as tuas palavras, se porventura você errou com as tuas atitudes, se porventura você fez alguma coisa que trouxe condenação para o teu coração, hoje aqui tem altar de Deus para você. Se coloque no altar de Deus e fala: Senhor, hoje eu quero mudança na minha vida, eu quero mudança na minha casa, eu quero mudança na minha família. Se eu não posso fazer, Senhor, pelo menos tu pode. Eu sei que tu pode. Eu quero confiar em ti, eu quero me tornar inabalável. Eu não quero mais me abalar com as coisas que acontecem. Eu não quero mais me abalar. Eu quero estar firme. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Então esse Salmo 125, ele fala muito ao meu coração. Ele fala muito ao meu coração. Porque é um desafio para nós. Principalmente quem aprendeu a sobreviver. Principalmente quem aprendeu a sobreviver. É difícil para quem aprendeu a sobreviver confiar no Senhor ou deixar na mão de Deus. É difícil. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu desde pequeno a sobreviver. Eu vou te dar um exemplo de alguém que aprendeu a sobreviver. Vou dar um exemplo. Tem numa casa 3 filhos, ou 4 filhos, ou 5 filhos, não importa, né? Aí você era aquele filho que tinha que ir colocar a tua comida. Mas dentro da casa, todos os outros recebiam o prato com a comida pronta na mão. É difícil confiar em Deus porque você teve que fazer. Desde criança você teve que sobreviver. É difícil quando você viveu numa família em que havia predileção por um e por outro. É difícil você viver quando você dentro do teu seio familiar tinha aqueles que tinham as suas festas de aniversário, mas você cresceu sem ter a sua. Todos ganhavam presente, mas você não ganhava. Quem aprendeu a sobreviver é quem sobreviveu desde pequenininho a espancamentos, a humilhação, a desprezo. Então quando você aprende a sobreviver, você se reveste de uma armadura que você pensa assim: não estou nem aí para nada. E aí tu começa a viver isolado de tudo. Então nada mais te afeta, porque você não se liga mais a nada.
não se prende mais a nada. E aí é o grande problema, porque temos dificuldade quando agimos assim, para confiar no Senhor, porque a gente aprendeu a correr, ir lá e resolver, ir lá e fazer, aleluia. Eu vou dar um exemplo, quando alguém era criança aí, que lá no colégio, quando alguém fazia alguma coisa contigo, que você chegava em casa e falava, mas não tinha ninguém para ir lá no colégio, para poder responder por você, quando tu era criança, você cresceu tendo que resolver os seus problemas, você teve que crescer, aleluia, tendo a responsabilidade de um adulto. E aí o que acontece? Quando você chega à maturidade, você tem dificuldade de confiar no Senhor. E tudo que acontece na tua vida, e tudo aquilo que é provocado contra você, você quer logo responder à altura, porque você não leva para casa, porque não tem ninguém que te defenda, mas você não vai ficar calado, não é assim? E aí como é que eu vou confiar no Senhor? Eu vou esperar se a vontade que eu tenho é de agarrar no pescoço, de voar na garganta. E aí Deus está dizendo assim, é por isso que eu permito que o vento venha, é justamente para saber se a tua raiz está firmada na rocha, aleluia, ou se você está, aleluia, bambeando. As coisas acontecem justamente para você entender o grau que você precisa se aproximar ainda mais de Deus. O vento vem, quando você sente balançar, a primeira coisa que você vai pensar é em fortalecer a tua estrutura. Os que esperam no Senhor são como o monte Sião que não se abala. Em quem você está esperando? Em quem você está confiando? E talvez a tua vida vive sendo abalada por isso, porque a tua confiança é em A, em B, em C e em D, ou em teu próprio intelecto. E sabe o que acontece? Quando você acredita que alguém vai poder resolver o teu problema, e aí você descobre que ninguém pode resolver o teu problema, chega uma hora que a pessoa que você mais esperava que fosse resolver não tem poder para resolver. Você descobre uma coisa, que sempre teve que ser você, para tomar uma atitude e entender que é só Deus que pode resolver esse problema. Tem problemas que a medicina não pode resolver, mas Jesus pode. Tem problemas que o teu pai não pode resolver, mas Jesus pode. Tem problemas que a tua mãe não vai poder resolver por você, mas Jesus pode. Tem problemas que ninguém poderá fazer nada. Você vai olhar para um lado, para o outro e vai se ver sozinho, sozinha, mas Jesus estará lá. Se você clamar, se você falar, Jesus entra na minha causa, Jesus entra na minha vida, Jesus me ajuda, Ele vai te socorrer, e você vai ver, aleluia, o nome dEle sendo exaltado na sua vida. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que havia um homem chamado Pedro. Esse homem, ele andava com Jesus. Ele andava com Jesus, mas a Bíblia diz que certa feita ele estava dentro de um barco, missionária Andréia, junto com outros discípulos, e a Bíblia fala que era noite, e o vento era contrário, e o mar se agitou, e a Bíblia fala que eles olharam e viram, Felipe, vendo alguém andando por cima da água. Existia um problema naquela situação, Natália. Existia uma crença que naquela região, o barqueiro ou o pescador, que na madrugada se deparasse com um fantasma, o barco afundava. Eles tinham crendice naquela região. Agora você imagina, você está em alto mar, naquele tempo não tinha refletor, luzes como existe hoje. Então eles só viram uma sombra de alguém andando por cima da água. E a Bíblia diz que eles entraram em pânico, ficaram com medo. E Jesus falou para eles assim, Penha: sou eu, Jesus. Acalma. Está escuro, você não está vendo nada, tu não está vendo de onde o inimigo está atacando, mas o Senhor está falando, acalma. O teu barco está agitando, mas o Senhor está falando, acalma.
E aí Pedro, ele diz assim: se tu és o Cristo, permita que eu vá até a ti andando sobre as águas. Jesus falou para ele: vem. E foi a experiência que ele teve. Ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Espera aí, se você desce do barco e começa a andar sobre as águas, Paulo, você ia ficar empolgado ou não ia? Você imagina, tu desceu do barco de noite, alto mar, e está andando em cima da água? Eu ficaria empolgado. Que negócio é esse? Espera aí, estou andando em cima da água. Jesus, vem logo, rapaz, né? E a Bíblia fala que ele começa a ir em direção a Jesus. Olha para mim, preste atenção nisso aqui. Você está indo em direção a Jesus, não quer dizer que o vento não vai soprar. Você está buscando a Jesus, não quer dizer que o vento não vai ser contrário. A Bíblia fala que ele vai em direção a Jesus e de repente o vento. E ele sentiu no seu corpo o vento contrário. E a Bíblia fala que ele teve medo. Por que ele teve medo? O vento, ele libera uma energia na água e faz com que as correntes marinhas se fortaleçam. O mar faz o quê? Se agita, as ondas sobem. E ele ficou com medo. Medo de morrer. Ficou com medo. Medo de, é o fim de tudo. Mas Jesus estava lá. Jesus não falou para ele ir. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Mas o segredo é: se você está afundando, não quer dizer que é o fim. O segredo é: se as coisas não estão dando certo, não quer dizer que Jesus não esteja vendo. A Bíblia declara que Pedro se depara naquela situação, ele fica com medo, mas a Bíblia diz que Pedro, ele diz: mestre, socorre-me. Ele levanta a sua mão. A Bíblia fala que Jesus pega na mão de Pedro, e quando Jesus pega na mão de Pedro, Pedro volta a andar sobre as águas. Vai ter horas que você vai querer caminhar sozinho, mas você vai precisar clamar e pedir o Senhor para te ajudar. Se você está sentindo que está afundando, fala: Jesus, me socorre. Jesus, me socorre. Sozinho não dá. Ele vai te socorrer. Mas enquanto você achar: mas se eu gritar e pedir socorro, todo mundo vai ver que eu estou sem fé. O problema é de quem vai achar, irmão. Isso não é problema teu, não. Importa que Jesus venha e te socorra, porque depois é você que vai dar o testemunho e contar a vitória. Uma das coisas que eu aprendi com Deus é isso: não me interessa o que acham, não me interessa o que digam, não me interessa o que pensam. O que importa é o que o Senhor pensa. O que importa é o que o Senhor acha. Sabe por quê? No final é só Ele que vai fazer alguma coisa. Quando acaba ou quando esgota as minhas esperanças, é Ele que me dá esperança. Quando as minhas forças elas esvaem, é Ele que me fortalece. Então eu passo a me apoiar nele e na sua palavra. Eu quero liberar essa palavra profética na tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai te fortalecer nessa luta, e você se tornará inabalável. Você não vai sentir mais, aleluia, o abalo do ataque do adversário. Você vai permanecer firme, você vai ficar de pé. A tua estrutura não será abalada. A tua estrutura não será abalada. A tua estrutura não será abalada. Eu estou profetizando de olhos abertos. A tua estrutura não será abalada. O Senhor é a tua força. É Ele que te sustenta. É Ele que te guarda. Eu fico a pensar o que Davi passou quando ele tem que se deparar com um gigante que dizia para ele: quem você pensa que tu é?
quem tu pensa que tu não é ninguém, tu não é nada. De onde você saiu, de onde você veio, você não é ninguém. Mas a diferença é que Davi confiava, e ele não confiava na sua própria força, ele não confiava em amigos, ele não confiava em família, ele confiava no Senhor. E quando a afronta veio, ele disse para o gigante: tu vem contra mim com espada e com lança, você quer me desprezar, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor me concederá a vitória. Você pode declarar que hoje mesmo o Senhor te concederá a vitória. Hoje mesmo você vai ver essa luta caindo por terra, esse gigante caindo por terra, porque ele até se levanta, mas ele se levanta para cair. Aleluia, porque o Deus que está na tua vida é maior do que o gigante, é maior do que a afronta, é maior do que a humilhação, é maior do que os planos do adversário contra a tua vida. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o maligno, o homem, o ser humano que tem o mal no coração, quando deita para dormir, ele coloca a cabeça no travesseiro, ele fica pensando como prejudicar o próximo. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, aleluia, o salmista disse: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ainda que o adversário planeje contra a tua vida, nenhuma arma preparada vai prevalecer contra você. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prevalecer. Não vai prevalecer. Não prevalecerá. Não prevalecerá. E talvez você imagine que o que eu estou falando aqui é sobre questões físicas. Não, eu estou falando no mundo espiritual. Aquele que te afrontava, aquele que te atacava, aquele que te atingia, não terá mais poder sobre a tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Quando você está com o teu coração blindado pelo sangue do Cordeiro, com o escudo da fé, o adversário até lança o dardo, mas não consegue penetrar no teu coração. Ele não tem força contra a tua vida. Podem querer te ver caído, mas querer nem sempre é poder. Eles vão ver você de pé com a tua vida restaurada. Estão dizendo: vai voltar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai voltar para aquela vida, vai ser assim. Vai não, porque Jesus, ele vai te sustentar de pé. Mas sabe o que acontece, irmã Priscila? Somos nós que temos que fazer a escolha, porque o nosso comportamento mostra como a nossa mente funciona. Como a gente se comporta é como a nossa mente funciona. Se o inimigo, se o adversário setou a tua mente, teu comportamento vai mudar. E é quando no começo da mensagem eu falei, e a gente pergunta: mas o que está acontecendo? Mas melhor do que alguém olhar e ver o teu comportamento é quando você consegue enxergar o teu comportamento. Tu anda como crente, tu age como crente, teus sentimentos continuam sendo um sentimento de crente, o teu desejo é pelas coisas de Deus, ou tem sido substituído? A tua mente controla cada passo que você dá. Então eu preciso entender que eu tenho que esconder a minha mente em Cristo, a metanoia, mudança de mente. Tem que estar com a mente esclarecida, aberta, a luz de Cristo tem que estar aqui, ó. Senão, meu irmão, tudo que é vento que vinha, a primeira coisa que eu vou fazer é querer voltar a fazer tudo o que eu fazia, viver tudo que eu vivia. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, que quando a gente não tem o entendimento, né, das coisas de Deus, que alguém começa a se levantar muito contra a tua vida, e principalmente isso acontece muito, irmão, quando é dentro da nossa casa, no meio de parentela, aí a gente fala assim para a pessoa que está perto: quer me tirar da graça? Irmão, nem fale, nunca fale isso, nunca fale isso.
A Bíblia diz assim, que pela graça sois salvo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Te tirar da graça é você ir para o inferno. Então você precisa mudar comportamento, pensamento, palavras. Senhor, eu estou sendo afrontado, eu estou sendo atacado, mas eu não aceito que o adversário domine a minha mente com isso e faça com que eu desista de continuar com a tua graça sobre a minha vida. Então quero profetizar que a graça do Senhor vai permanecer sobre você. Você não vai perder a graça de Deus, não, que é pela graça que nós somos salvos. É pela graça que você, meu irmão e minha irmã, é salvo.